Alô, pessoal. Sou Ulisses Moreira, diretor de formação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Ceará, o MOVA-se, do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Nesse 10 de março de 2021, a gente está dando continuidade ao nosso trabalho de formação, hoje com uma live com três educadores, três pessoas fantásticas, com análise de conjuntura, crise, pandemia no serviço público e os trabalhadores. Acompanha ao vivo aqui na questão o professor, só um instantinho aqui, professor Walter Pomar, de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, integra também o Diretório Nacional do PT, a professora Sandra Helena, professora de Filosofia, membro do Movimento Democracia Participativa e do Fórum 21. E temos também o professor Helder Molina, professor da Faculdade de Educação da URJ, doutor em Políticas Públicas, mestre em Educação, educador sindical e mediação do debate também comigo aqui nessa live. Então, eu queria, hoje, nessa live, a gente vai fazer essa análise de conjuntura. O professor Walter Pomar vai nos dar os privilégios de 20 minutos abrindo essa nossa live, fazendo essa análise, diante desse quadro que a gente inicia com o dia de ontem, dia 9 de março, com mais de 1.954 mortes da Covid no nosso país. Diante desse quadro, eu queria passar a palavra para o professor Walter Pomar, agradecer a atenção que ele está nos dando, desse privilégio da gente receber ele na sua agenda, para compartilhar conosco a sua análise de conjuntura e abrir algumas luzes para que a gente encontre alternativa para sair dessa situação de descredibilidade, não só da pandemia, mas das nossas instituições, do que a gente está passando. E, posteriormente, a doutora Sandra Helena. Professor Walter, muito obrigado. Em nome do MOVAS, quero agradecer a sua participação e da professora Helena e abrir aqui seus 20 minutos para que a gente tenha um pouco de clareza do que está acontecendo nos nossos dias de hoje em nosso país. Professor Walter Pomar, por favor. Tá bem. Bom, boa tarde a quem estiver acompanhando aqui essa live. Boa tarde a quem está conosco aqui na sala, em particular ao Helder, ao Ulisses, à Sandra. Como já foi dito, eu sou professor na Universidade Federal do ABC, sou professor na área de Relações Internacionais e sou membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Eu vou, então, usar esses 20 minutos iniciais para falar como eu estou enxergando a conjuntura nacional, né? Evidente que tem um impacto muito grande nessa conjuntura da situação mundial, em particular do que está acontecendo nos Estados Unidos e no conflito dos Estados Unidos com a China. Mas eu vou deixar isso de lado para fins de me concentrar aqui na conjuntura local, né, na conjuntura do nosso país, né? Olhando o que aconteceu nesses últimos dias e olhando o que vem acontecendo nos últimos meses e anos, eu diria que a principal característica da situação que o país vive é a de crise. Nós temos uma crise sanitária que se expressa nesses 260 mil mortos, pelo menos, porque o número é subestimado. Crise social, que se expressa num total de quase 40 milhões de pessoas que gostariam de estar trabalhando, mas não encontram emprego. Crise econômica, que se expressa numa queda continuada do nosso produto interno bruto, num quadro de recessão e de desindustrialização acelerada, e crise política, que ganhou um novo contorno com a decisão do ministro Fachin de, na prática, devolver os direitos políticos ao ex-presidente Lula. Mas que já antes disso, essa crise vinha se agravando, com vários episódios envolvendo as quadrilhas que deram o golpe no país em 2016 e que vem se engalfinhando, né? Então, nós temos um quadro de crise
crise sanitária, crise social, crise econômica, crise política, né? E tudo isso gerando uma instabilidade política muito grande. É isso que explica que nós tenhamos tido 2 exabruptos nas últimas semanas que geraram brutais confusões. O exabrupto do Daniel Silveira, aquele facínora, e o exabrupto do ministro Fachin, que 5 anos depois descobriu que a Constituição manda outra coisa. Assim como ele, 3 anos depois, descobriu que sofreu uma pressão indevida do general Vilas Boas. O fato de indivíduos, por decisões monocráticas, provocarem tanta confusão, tanta reviravolta, é um sintoma de uma crise política imensa, de uma instabilidade imensa. E essa é a segunda grande característica desse período que a gente está vivendo, uma instabilidade muito grande. Nós não estamos num período normal, não são crises normais, não é um quadro normal, é um quadro de instabilidade, portanto, de mudanças abruptas, de alterações aceleradas na conjuntura política, para um lado ou para o outro, né? E, portanto, terceiro traço que eu queria acentuar é a acumulação crescente de material explosivo. Dizendo, a gente está acumulando na sociedade brasileira, por conta da insatisfação social, da piora das condições de vida, do medo crescente, medo que inclui o armamento de setores ricos da população brasileira, armamento em grande escala. Há um ambiente muito explosivo, que pode ou não resultar num ponto de virada, para usar a expressão que um general utilizou nas últimas 48 horas para se referir à decisão do ministro Fachin e, portanto, a restituição dos direitos do presidente Lula, né? Então, nós estamos numa conjuntura bastante volátil, bastante complexa, bastante difícil, né? Na qual vocês me pedem para ajudar aqui na discussão com esse foco sobre o que está acontecendo nos serviços públicos, né? Em particular, né, para os servidores públicos, para os trabalhadores, enfim, essa situação toda que nos acomete, né? Bom, feita essa introdução, eu queria me dedicar a 2 ou 3 assuntos que têm relação direta com o que foi comentado, né? O primeiro assunto que eu queria aprofundar mais é essa decisão monocrática do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Como eu já disse, na prática, ele devolveu os direitos políticos ao ex-presidente Lula. Essa decisão individual do Fachin é um dos efeitos colaterais de um conflito profundo que existe entre os integrantes do Supremo Tribunal Federal, entre alguns desses integrantes e a Operação Lava Jato de Curitiba, entre o Supremo Tribunal Federal e o governo federal, né? É sintoma de uma crise institucional muito profunda, né? Em que, para salvar uma peça, o Moro, ele teve que devolver ao centro do tabuleiro outra peça, o Lula. Bom, quem melhor definiu esse tipo de situação é o saudoso Aparício Torelli, o Barão de Tararé, né? É uma situação em que tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Por óbvio, a decisão do Fachin já produziu desdobramentos vários. O julgamento da suspeição do Moro, que foi interrompido no dia 9 de março, ontem, pelo pedido de vistas do ministro Nunes Marques, gerou reações de diversas forças políticas e sociais, a Globo, o Clube Militar, a cúpula do Partido Socialista Brasileiro, a cúpula do PCdoB, a base social petista e lulista no país inteiro, o empresariado, chamado mercado, as reações se acumularam, né? E o próprio pronunciamento do ex-presidente Lula no dia de hoje, que foi muito enfático em dizer que ele continuará perseguindo a justiça, ou seja, ele quer punição para a quadrilha que veio cometendo crimes continuados contra o país nos últimos anos, mas principalmente ele quer solução para os problemas do povo brasileiro. Porque a verdade é, repito, 260 mil pessoas morreram, e a maioria não precisava ter morrido. 40 milhões de pessoas à busca de emprego, gostariam de estar trabalhando e não estão. O país ladeira abaixo.
Isso tudo é efeito de um processo que vem desde 2016. A grande dúvida que se coloca do ponto de vista político é se a recuperação dos direitos políticos do ex-presidente Lula vai contribuir no imediato, agora, março de 2021, para melhorar a situação política do país em favor do povo, o que significa ampliar a vacinação, garantir ajuda emergencial, garantir proteção e isolamento social e ajudar a interromper o governo Bolsonaro, porque essa é a síntese dos nossos problemas, né? Claro que o Bolsonaro, indivíduo, é uma peça, mas ele, ao mesmo tempo, é o epicentro de uma operação que começou há alguns anos e que tem produzido efeitos catastróficos sobre a vida nacional, com impacto sobre o Estado brasileiro, sobre o povo brasileiro, sobre as relações internacionais do país, né? Segunda questão que eu queria colocar é especificamente sobre o tema da pandemia. Quer dizer, a situação já estava grave e vem se acelerando. Nós tivemos em 11 meses 200 mil mortos e em 3 meses mais de 50 mil mortos. Ou seja, nós estamos caminhando para chegar no final desse ano com 500 mil de pessoas oficialmente falecidas por conta do Covid-19. Isso é uma catástrofe. É uma quantidade de mortos produto de uma guerra. E isso não ocorre apenas por incompetência, não ocorre apenas por negacionismo. Nós temos diante de nós um governo propositalmente genocida. E esse genocídio não é universal e democrático. Ele atinge mais os trabalhadores, as mulheres, os negros e negras, os moradores da periferia, os pobres do país. É um genocídio de classe. E, diante de um governo que comete esse tipo de ato, não cabe ao povo brasileiro assistir passivo. Esse governo precisa ser derrubado, interrompido, sob pena de nós chegarmos em 2022 em condições muito piores do que as atuais, né? Não espero, portanto, que haja nenhuma solução positiva e muito menos rápida da parte do governo Bolsonaro para enfrentar a situação da pandemia. Você tem atraso na vacinação, você tem ausência de condições para o isolamento social, você tem o surgimento de novas cepas, que não é um produto puro da natureza. Quer dizer, se tivesse havido vacinação e isolamento, essas novas cepas mais agressivas do Covid não teriam surgido, ou teriam surgido de maneira muito menos letal. Resultado, alguma coisa precisa ser feita de imediato. Os prefeitos e os governadores, inclusive aqueles que apoiaram e apoiam Bolsonaro, estão divididos. Há aqueles que seguem na mesma linha que antes, há aqueles que continuam fazendo uma operação meia-boca, como é o caso do Dória em São Paulo, que diz que é contra as políticas do Bolsonaro, mas também aplica uma política muito recuada. E existem aqueles que têm já tomado medidas mais duras, lockdowns, para tentar impedir que a situação fique ainda pior. O quadro é necessário constituir, à parte e contra o governo federal, um comitê para enfrentamento da pandemia. E é contra o governo federal, não é com o governo federal, porque é impossível, com este general da ativa, que está no Ministério da Saúde, executar uma política decente de combate e a pandemia. E a isso se soma o fato de que as medidas que viabilizariam o isolamento social foram interrompidas e nunca foram implementadas com a dimensão necessária. Então, os trabalhadores em geral, as pequenas e médias empresas, são colocadas diante de um dilema que é ou o vírus ou a fome. E muitos estão enfrentando as duas coisas ao mesmo tempo. Então, há uma pressão que continua sendo feita, mas até o momento sem êxito, sobre o Congresso Nacional, para que ele adote medidas de proteção real. E o Congresso busca fazer isso respeitando as orientações desse governo. O que significa dizer tirando dinheiro dos pobres para dar dinheiro aos pobres, tirando dinheiro da saúde, da educação, dos fundos públicos, para garantir uma ajuda emergencial pequena, limitada no tempo e limitada do ponto de vista da distribuição.
Então, isso aponta para um cenário, já comentado antes, de tensão crescente no país. Conflito federativo, conflito entre prefeitos e governadores, governos estaduais e governo federal, né? E esse conflito tem que prosseguir e se aprofundar até que o governo Bolsonaro seja interrompido. Eu quero enfatizar isso. Aceitar a continuidade desse governo, não fazer nada contra ele, ser cúmplice de um assassinato em larga escala de dezenas e dezenas de milhares de pessoas. Né? Um terceiro elemento que eu quero chamar a atenção é que esse processo tem levado o governo Bolsonaro a conflitos internos também. Existem conflitos dentro da coalizão que deu o golpe de 2016, existem conflitos dentro da coalizão que apoiou a condenação à prisão e interdição do Lula em 2018, existem conflitos entre os que votaram em Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018, e existem conflitos internos ao governo Bolsonaro. Entretanto, apesar desses conflitos, a linha mestre do governo continua sendo aquela defendida pelo ministro Guedes, que tem uma orientação ultraliberal e, se depender dele, o Estado brasileiro, os servidores públicos, as políticas públicas serão reduzidas a níveis de há 100 anos. Não passa pela cabeça desse cidadão e não passa pela cabeça do governo a ampliação e, pelo menos, o respeito àquilo que a Constituição de 88 determina. Pelo contrário, eles querem usar a pandemia para aprofundar a linha iniciada já no governo Temer com a emenda constitucional 95. Então, tem adotado, nesse debate sobre a PEC do auxílio emergencial, eles inseriram propostas de teto de gastos, gatilhos, com a finalidade, na verdade, de criar as condições para suspender aumentos salariais do funcionalismo, suspender concursos públicos e suspender o financiamento das atividades permanentes, criando uma situação de desassistência e de quebradeira geral dos serviços públicos e sociais no país. E tudo isso tendo como pano de fundo não uma economia pujante, que está crescendo e que, portanto, você tira com uma mão e dá com a outra, não. Desde 1996, o Brasil nunca teve uma queda tão grande no crescimento do PIB como teve ano passado, menos 4%. E, portanto, nós estamos vivendo uma situação que, na melhor das hipóteses, é uma estagnação declinante ou é um quadro de recessão indo para a depressão. Né? Claro que tem setores da economia que vivem em outro mundo. É o caso do agronegócio. O agronegócio ele vai muito bem, obrigado, porque o governo apoia esse setor como apoia o setor financeiro. Mas isso, o povo brasileiro, a situação seja positiva, muito antes, pelo contrário. Por fim, eu queria salientar o fato, já que a gente está na semana do 8 de março, que esse quadro de degradação geral do país, ele não se abate por igual por toda a população brasileira. Ele afeta mais os que vivem do trabalho. E não afeta por igual os que vivem do trabalho. Afeta mais as mulheres e as crianças que são filhas da classe trabalhadora, os moradores das periferias, os negros e negras. Então, existe um setor da população brasileira que é a vítima da vítima da vítima da vítima. No caso concreto das mulheres, o desemprego cresceu mais entre as mulheres e, claro, mais entre as mulheres pobres. Cresceu também o trabalho doméstico e de cuidados com familiares, inclusive por conta das sequelas do Covid. E o fato de que existem algumas parcelas da classe trabalhadora que estão podendo fazer isolamento social, via de regra, não significa que para as mulheres desses setores da classe tenha havido uma mudança. Pelo contrário, cresceu o trabalho doméstico e sobrecarregou as mulheres, sem falar no crescimento da violência doméstica e da dificuldade de denunciar essa violência,
porque o agressor, em geral, alguém da família, tá certo? O marido ou outra pessoa da família está dentro de casa, está mais tempo dentro de casa. Então, o quadro é gravíssimo para a classe trabalhadora como um todo, e ele é particularmente grave para as mulheres, né? Cresceu muito o tempo que as mulheres têm que dedicar para os chamados cuidados e trabalhos domésticos. Cresceu mais para as mulheres do que para os homens. E é por isso que, entre outros tantos motivos, o desemprego cresceu também entre as mulheres. Então, é uma coisa muito impressionante, a situação muito terrível, tá certo? Muito terrível, e é uma situação que exige um enfrentamento muito imediato, né? Eu insisto, para concluir, que nós não estamos numa situação que permita aos setores populares, aos trabalhadores, ao movimento sindical, ficar esperando 2022. Né? Tem uma frase famosa do Einstein que diz que, no longo prazo, estaremos todos mortos. Pois é, no nosso caso aqui no Brasil, se nós não fizermos nada, no curto prazo, uma parte da população brasileira estará morta por ação deliberada do governo. E não tem nenhum motivo que me convença a ser razoável que a gente deva ficar esperando para, num prazo de 1 ano e não sei quantos meses, tentar mudar essa situação. É preciso achar caminhos para mobilizar e derrubar esse governo Bolsonaro agora. É isso que eu queria dizer aqui para iniciar a discussão. Muito obrigado pela atenção de vocês. Ok, professor Walter Pomar. Queria passar agora para a professora Sandra Helena para complementar eu aí dar a sua visão sobre essa conjuntura. Professora Sandra Helena, mais uma vez, muito obrigado. Tá com a palavra aí. Agora eu estou mais relaxada. Boa tarde a todos e todas que estão aí nos ouvindo. Muito grata pelo convite para participar. Acho que eu já participei uma vez com vocês. E ao Walter, dizer que é uma honra imensa, Walter, estar com você numa live, porque você é uma pessoa que eu admiro profundamente, que eu leio, que eu acompanho há um tempo já, mesmo antes de começar essa debacle assim, recente da nossa combalida democracia. Bom, eu gostei muito das palavras do Walter, até eu digo assim, meu Deus, como estruturar o que eu já tinha pensado para falar depois da fala do Walter, sobretudo do fim, né, desse chamamento à ação, né? E aí, como ele falou de duas pessoas que individualmente moveram muita coisa nesses últimos dias, que foi o caso do Daniel Silveira e do Kim, eu gostaria de salientar com muita ênfase e entusiasmo a figura de Lula, né? Eu sou uma observadora de redes sociais, muito afinco, e de ontem para hoje, nos estratos populares que eu acompanho, TikTok, corrente de Zap, houve uma coisa impressionante, uma virada impressionante. Programa de rádio, AM, pesquisas feitas pelos locutores, né, comunicadores das rádios, e Lula parece assim que a gente tinha dito, depois que Lula saiu da prisão, eu via muita gente dizendo isso no campo da esquerda, né? Parece que foi uma neutralização, que Lula era mais notícia preso do que solto, e de repente a gente, em menos de 48 horas, né, da decisão, que foi segunda-feira à tarde, a gente tem uma espécie de onda de esperança, tá? E desanuviando um pouco o horizonte, esse horizonte que o Walter colocou aí de modo bem preciso, tecnicamente, né, das crises e do prognóstico terrível que temos pela frente, os infectologistas falando o Miguel Nicoleles, eu já parei até de ler um pouco e de ouvir o Miguel Nicoleles, que ele me deixa profundamente melancólica ouvi-lo, né? Falando do fim mesmo, né, de quantos mortos e a destruição do Estado, que chega um momento que realmente você vê a militância toda, né, completamente exausta. E, de repente, acontece, né, esse evento político, como se fosse assim,
também uma ruptura, né, desse marasmo, dessa sensação de que estamos caminhando para esse iceberg, todos cantando, né, como no caso de Titanic, e acorda um pouco, né, a militância dizendo, não, nós temos sim muito o que fazer e fazer bem, justamente porque eu acho que hoje, a partir de agora, a gente tem um novo momento dentro desse processo de crise, né? E aí, ouvindo Lula hoje, insistindo em tudo aquilo que é a herança, a boa herança do ciclo virtuoso da nova república, né? Que os governos petistas, a gente sempre escuta o nosso campo enfatizar, estou falando do ponto de vista semiótico, que chegue, né, que fure a nossa bolha, a gente sempre escuta falar do que foi bom e do que deu certo. Foi bom e deu certo. Foi bom e deu certo. Evidentemente, nós temos que fazer isso do ponto de vista do letramento, do ponto de vista da propaganda. Mas nós também temos que chamar a atenção para aquilo que não deu certo, não naquele sentido terrível da autocrítica autoexpiatória, como auto de confissão, não, no sentido de reconhecer, aqui ficaram enclaves com os quais fomos negligentes e que acabaram por nos trazer a essa situação presente, né? Também não quero fazer, porque eu acho que não é o caso dessa live, uma análise exaustiva da crise do capitalismo, do neoliberalismo, não. Vou concentrar um pouquinho também, como o Walter fez, entre nós, tá? E é muito comum que as pessoas falem que isso tudo que nós estamos vivendo começou com a chamada crise do mensalão, né? Primeiro ataque, que seria lá e que digamos assim, que se desdobrou na AP 470, e que ali a gente teve um ensaio que foi, aos poucos, se tornando cada vez mais o espetáculo real do que viria a ser o golpe de Estado, passando aí por 2013, depois passando pelo golpe de Dilma, depois pela prisão de Lula, até chegar na funesta eleição de Bolsonaro. Mas aí eu queria lembrar a vocês que isso, na verdade, não começou com a crise chamada do mensalão, que a gente também sabe que foi uma crise produzida e que nós ainda teremos que fazer as devidas prestações de conta, né, das injustiças cometidas naquele período, né? Pelo menos o caso do Pissolato aí reapareceu no último mês, né, mostrando do que ele foi vítima. Mas eu localizo o início desse processo em 2009, quando, no último ano do governo Lula, saiu a terceira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos, o famoso PNDH3. Inclusive, agora, recentemente, o governo Bolsonaro, através de sua ministra dos Direitos Humanos, que é a pastora Damares, né, está aí propondo a recomposição, a reescrita do Plano Nacional de Direitos Humanos. Vocês imaginam o que pode vir aí no texto desse pessoal. E quando aconteceu aquilo, foi bem na virada do último mandato do presidente Lula e a passagem de bastão para a presidenta Dilma, né? Virada, fim de 2009, início de 2010. E o plano sofreu um ataque coordenado de 4 setores. O plano, para quem não sabe, eu sugiro que procurem ler nas redes, na internet, você coloca PNDH3, que é a terceira versão, a primeira foi no Fernando Henrique, a segunda no primeiro Lula e a terceira no segundo Lula. E é um plano com eixos e diretrizes que tem de mais civilizatório que nós produzimos, do ponto de vista do que alcançar. Eu trabalhei muito com esse plano nos projetos de extensão que eu orientava na universidade, com presos e com adolescentes em conflito com a lei. Né? Os meus alunos leram muito esse plano. Então, o plano sofreu um ataque coordenado. Né? Logo que ele foi lançado, vocês devem lembrar que foi um verdadeiro burburinho na mídia. As redes ainda não tinham esse peso tão grande ali em 2009, estava começando aqui, né, no Brasil.
Esse ataque veio de 4 setores, né? São justamente os setores que sustentaram, depois de uma década, o golpe, quase 2 décadas, né? O golpe de Estado, e que o sustentam até aqui. Mas a exceção de um setor que eu vou falar depois qual é. O setor do agronegócio, o setor das Forças Armadas, o setor dos religiosos e o setor da mídia corporativa. Tá? O agronegócio, os militares, os religiosos, a comunicação. Eles se organizaram, né, ali e forçaram uma alteração do plano. Em que aspectos? O que o agronegócio reclamou do plano? Reclamou que no plano previa que terras ocupadas não pudessem ser mais a reintegração de posse sem uma mediação de conflito, ou seja, coisa super simples, coisa civilizada. Os militares, como todos sabem, a Comissão Nacional da Verdade era o grande alvo do ataque. A Comissão Nacional da Verdade aconteceu, né, sob o governo Dilma, com todas aquelas limitações, e há alguns analistas que costumam dizer que a Comissão Nacional da Verdade, que, digamos assim, assanha a franja militar contra o Estado Democrático de Direito. Bom, mas no caso dos religiosos, qual foi a grita dos religiosos? O que o plano previa? Laicidade, ampliar a laicidade, tirar símbolos religiosos de instituições públicas, ensinar religiões diferentes na escola, pronto. E a comunicação, como todos sabem, lembram, era a lei de médios. Né? Quer dizer, desconcentrar a comunicação no Brasil. Pois bem, em março de 2010, sai uma versão corrigida do PNDH3 com as alterações exigidas por esse setor. Eu escrevi à época no jornal O Povo aqui, né? E àquela altura eu disse, isso é um péssimo sinal, né, para o governo que iniciava, o governo da presidenta Dilma, de recuo no momento em que se gozava de uma popularidade que, ao contrário, se deveria era politizar a sociedade com relação àqueles pontos que estavam em questão. Bom, esse ataque coordenado, digamos assim, né, ele deu frutos, né? Nós chegamos até aqui também com o auxílio de um novo campo que naquele momento, em 2009, a gente ele já tinha aparecido, que era a operação a crise do mensalão, mas ele só ia se mostrar em toda a sua potência no julgamento da P470 ali em 2012, se não me engano. Né? Então, e aqui também na questão militar, gente, eu penso que o setor militar, eu coloco como um corolário desse setor a segurança pública e as polícias estaduais, que, infelizmente, nos acontecimentos das jornadas de 2013, o nosso governo foi muito infeliz na relação com a reação das polícias estaduais, né, durante as manifestações. E, além disso, o próprio avanço da mortalidade, né? Você estuda isso, sabe, né? No começo do governo Lula, e como foi crescendo. Eu participei de vários seminários, como é que a gente podia entender o aumento da violência nas comunidades, não só aqui no Brasil, em todo esse círculo virtuoso da América Latina, dos governos de esquerda, a gente podia compreender o avanço da violência quando agora a gente tinha governos, digamos assim, não governos nem socialistas, mas governos, pelo menos, de centro-esquerda, que propugnavam a inclusão social. Tá? Bom, esse caldo deve ser, eu acho que nós, no nosso campo, que estamos atomizados porque é uma espécie de tempestade perfeita, né? Tempestade de areia, como se estivesse no guerra, tem o nome daquelas operações que os americanos
é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente não consegue organizar um núcleo. O Lula falou em comitê de crise, o Walter falou em comitê, e eu sempre tenho falado de que a gente precisa de um núcleo organizador mínimo, né, que possa dialogar rapidamente e que possa encontrar os alvos que nós temos que atacar. E atacar sem pena, e atacar sem dó, e atacar sem muita... Eu não estou falando isso do Lula, que é candidato a presidente, estou falando daqueles entre nós que, na militância, temos alguma capacidade de organização, voz e de articulação com a população, né? Que podemos tanto influenciar como somos influenciados por eles, né? Então, a meu ver, que eu estou falando aqui para sindicalistas, né? O que se pode fazer diante desse diagnóstico, né? Assim, minimamente. Quando começou a pandemia, eu tenho uma afilhada de... Hoje ela está com 19, mas quando começou a pandemia, ela estava com 18, tinha feito 18 em dezembro de 2019, técnica de enfermagem formada numa escola profissional aqui do estado do Ceará, aquelas escolas de tempo integral. E ela, logo, com 18 anos, terminou dezembro, ela entrou como técnica de enfermagem do Hospital São José. E eu tive me lembro falando para as minhas salas de aula, uma impressão de que, a partir da pandemia, o trabalho dos trabalhadores da saúde, que é a sua esmagadora maioria, Walter, como você sabe, feminino, auxiliares, técnicas de enfermagem, enfermeiras, a esmagadora maioria do trabalho de saúde. A linha de frente é feminina, né? Inclusive, a gente viu, do ponto de vista semiótico, a primeira vacinada no Brasil, uma enfermeira negra, né? Eu fiquei imaginando, bom, não tem um momento melhor para que a gente descolonize, né, o imaginário coletivo da criminalização do Estado e do endeusamento da esfera privada. E possa recuperar a ideia poderosa do SUS, porque com a ideia poderosa do SUS a gente recupera o Estado como um todo. Porque o SUS não é só o hospital, a ponta. O SUS é algo muito maior. E a menina entrou no trabalho, e o que é que eu fui vendo durante esse processo? Ela continua. Eu fui vendo, ao contrário disso, uma solidão total, uma atomização total das trabalhadoras de saúde. Salários atrasados. Os hospitais que estão contratando agora, nessa força-tarefa desesperada, não contratam por carteira, nem os privados, nem os públicos, só trabalham os cooperados, e a gente sabe exatamente o que significa as cooperativas. Então, acompanhando o movimento nas redes, eu digo, durante esse período, a gente teve o ascenso de uma categoria que também foi muito importante para nós, que foi a dos entregadores. Até a liderança se formou dos entregadores, né? Lideranças já sendo ouvidas. Enquanto que os trabalhadores da saúde, esses que estão lá no chão, aí o sindicato podia ver o que é que pode fazer em relação a isso, né? Esse pessoal está só, ele está solto, ele está exaurido, e morrendo, e mal remunerado, e sem garantias, né? Em outros países, inclusive próximos, se a gente for pesquisar, a gente vai ver que, através desses movimentos dos sindicatos, dos trabalhadores de saúde, alguma mudança pode ser feita. E aqui, eu acho que esse é um campo de ação que nós simplesmente não estamos ocupando, né? Essas pessoas, enquanto trabalhadoras, elas são a face mais visível do Estado, inclusive as que vieram vacinar a minha mãe aqui. E quando as pessoas falam de Estado, esse processo de demonização do Estado, né, de criminalização do Estado, insistindo, a gente vê que a PEC emergencial quis desvincular, em plena pandemia, com essa quantidade de mortos, saúde e educação, gente. Então, assim, eu também creio que nós falhamos muito no que diz respeito à informação pública de qualidade para as pessoas. Eu, como professora, o tipo de pergunta que chegava a mim a respeito disso,
Então, quer dizer que isso. Eu dizia, meu Deus, é incrível. E as pessoas estão sendo informadas, elas têm fontes de informação, nesse caso, que são as fontes de informação que a gente sabe de onde provém agora, nessa guerra de fake news, que levam as pessoas a serem contra a vacina, contra a máscara. Né? Mas então a gente tem aí um campo fartíssimo de trabalho com os trabalhadores da saúde. Vou usar as trabalhadoras da saúde, que são a esmagadora maioria, com a possibilidade, então, de recuperar, galvanizar a ideia do SUS, mostrando o que é o Estado. Se a gente não consegue em outras esferas, no meio de uma pandemia, a gente não aproveitar essa oportunidade de esclarecer a população, que o SAMU, que a UPA, que a UBS, que o leito, nós nunca colocamos nem em discussão a fila única, gente, nesse período. Até que essa segunda onda está tão terrível que o vírus está fazendo a fila única mortal. Né? Tanto fecha leito na rede privada como na rede pública. Né? Mas nós não colocamos isso em discussão. Né? Então, isso para uma atividade de sindicato, no serviço público, eu acho que tem muita coisa para fazer, arregaçar a manga. Um outro pontinho aqui, eu estou olhando a hora para eu não me exceder, porque o Walter nem usou todo o tempo dele. Uma outra questão, eu sou do setor privado, né? Da educação. Até o professor Helder ainda. Eu sou do setor privado, mas eu ainda não usei o meu tempo todo, não, estou olhando. Eu sou do setor privado. Os trabalhadores de educação do setor privado estão vivendo uma situação terrível. Terrível. Tá? É assédio, tá? A entrada em cena desse ensino remoto, que é uma saída que o setor encontrou, não estou discutindo isso, mas que é extremamente extenuante, problemático. Com o gasto do professor, com todos os meios de produção, digamos assim, né? O professor que está arcando com esses custos, tá? Trabalho intermitente em alguns casos. Então, esse pessoal também está à deriva. Está, e com muito medo, ninguém abre a boca. Demissões acontecem a toda hora, né? E ninguém abre a boca, porque o pavor parece... A gente está... Toda a literatura socialista e marxista está diante de nós como aula pública aberta. O pavor de perder o emprego é maior no meio da pandemia. Né? Então, as pessoas estão aceitando tudo. As pessoas estão com medo. Então, elas não têm organização e são professores, são intelectuais, gente de alto nível. Né? Então, eu acho que também é algo que nós temos que pensar, organizar. E eu acho que 36, 46, eu acho que eu tenho 2 minutinhos. Uma coisa que, dentro do nosso discurso, e hoje no discurso do Lula, apareceu também, mas eu deixo o discurso do Lula mais uma análise de discurso mais fechada no discurso dele. Mas é um discurso geral nosso, isso aparece nos blogs, aparece na rede, aparece que o presidente, que o governo que está aí é um governo incompetente, é um governo negligente, é um governo que bate cabeça, que é um governo que deixa as coisas acontecerem porque ele é incapaz. Gente, não dá mais para continuar com essa visão, nem passar esse discurso. No caso do Lula, eu entendo, como eu disse, é uma análise diferente. Mas esse governo, ele está num projeto, eu não sei que tipo de estratégia eles têm pela frente, o que é exatamente, o que é, mas eles têm uma estratégia. E, felizmente, agora, recentemente, saiu o mapeamento e análise das normas jurídicas de resposta à Covid-19 no Brasil, do Centro de Pesquisas de Direito Sanitário da USP, da Faculdade de Saúde Pública, e da ONG Conectas Direitos Humanos. Vocês podem encontrar isso facilmente nas redes, na página do Conectas Direitos Humanos. A professora Deise Ventura, que é uma coordenadora, que estuda isso, mostrando como o que aconteceu com o aparecimento de 3.049 normas desde o começo da pandemia, é um projeto de genocídio, de boicote,
destruição. Não é assim apenas porque a gente não gosta e fala que é genocida, que é isso. É material para tribunais internacionais. Não se trata de um governo incapaz, negligente, incompetente, que bate cabeça, que tem um general azul. Não, não se trata disso. Se trata de algo orquestrado, organizado, engendrado, com o auxílio do setor judiciário, que já mostrou que como se diz, acoplou aqui ao setor agro, militar, religioso e de comunicação. Então, a gente tem uns inimigos, né? Alguns que são adversários, os que são inimigos, que devem ser combatidos, neutralizados da vida pública. Não sei quanto tempo nós vamos levar, mas que a gente deve dirigir a atenção e traçar estratégias claras, mesmo que elas sejam demoradas. E a gente está numa situação que não dá para surgir um milagre. Nem São Lula faz milagre nesse caso, né? Só fez um milagre nas redes, que fez. Então, acho que nós precisamos, nesse sentido, ocupar o trabalho com os trabalhadores, né? Como eu disse aqui, o caso dos trabalhadores de saúde, pensar os trabalhadores da educação privada, tadinhos que estão sofrendo muito, e desmontar essa ideia de que nós estamos diante de um governo incompetente, ineficaz e incapaz. Ele é muito capaz, muito competente, muito eficaz para o que ele se propunha, para destruir. No caso do Brasil, a gente tem que destruir. E ele teve coragem, porque isso é coragem, de fazer isso em plena pandemia. Né? Não em condições normais. Bom, passei 2 minutos. Ok, antes de passar a palavra para o meu professor Helder Molina, professor da Faculdade de Educação da UERJ e doutor em Políticas Públicas e mestre em Educação, é uma referência para mim, eu queria para ele passar a palavra para ele fazer alguns comentários sobre o que foi exposto. Eu queria já antecipar minhas perguntas para o doutor Walter Pomar. Ele iniciou a questão Estados Unidos-China, a questão das fake news, a questão que foi colocada também pela doutora Sandra, a questão do Sérgio Moro com a questão dos Estados Unidos, da intervenção dos americanos no desmonte das coisas que está aqui. E a gente está vendo aí o desmonte das nossas instituições democráticas, o Congresso comprado para destruir, não tem legitimidade para rasgar a Constituição, e vendo o armamento das milícias. Não estamos aí na beira de um golpe, não? Fica aí a minha pergunta, a minha interrogação, e passo a palavra para o doutor Helder Molina. Meu amigo, professor Helder Molina. Está ouvindo aí, Ulisses? Perfeito. Pronto. É um prazer falar aqui com o meu amigo Walter Pomar e Sandra Helena, que não sei se eu conhecia a Sandra, eu acho que nas minhas andanças por Fortaleza já estive com a Sandra, já conversamos. Queria parabenizar o Mova-se. O Mova-se, Walter, não sei se você sabe, é um movimento que começou nos anos 80, quando ainda não havia direito de sindicalização de servidores públicos, e ainda não havia o direito de organização sindical do setor público. Em Fortaleza, criou-se um movimento de valorização dos servidores estaduais. Esse movimento de valorização dos servidores estaduais, que a sigla é Mova-se, depois da Constituição de 88, se manteve como movimento, se tornou um sindicato, que é um dos principais sindicatos do Ceará, um sindicato importante, sindicato que eu tenho muito carinho, tenho trabalhado há alguns anos fazendo cursos, palestras, seminários, enfim. Então, parabéns, Mova-se, pelo curso de formação que nós estamos fazendo, já estamos aí no 4º módulo, e semanalmente, né, com um grupo grande. Ontem tivemos quase 30 pessoas, e parabéns por esse debate, né? Temos que fazer outros, né? Eu acho que agora a conjuntura começa a se mover, mudar um pouco o cenário, né? É impressionante como em 2 dias se faz um movimento bastante profundo nas águas do processo político, do processo social, né? A própria decisão na segunda-feira
do Fachin, 5 anos depois, reconhecer o óbvio, né? Quer dizer, os processos contra Lula não deveriam ficar em Curitiba e não tem vínculo com a Petrobras e com a Lava Jato, transferindo para Brasília. Na verdade, uma manobra, né, como disse o Walter, para salvar a pele da Lava Jato, salvar a pele do próprio Moro. E ontem o discurso, né, a leitura do voto do ministro Gilmar Mendes foi um voto contundente, né? E Gilmar Mendes é um homem de direita, um homem do sistema, já atuou muitas vezes no Supremo Tribunal Federal contra o PT, contra o Lula, contra Dilma, legitimou, um dos que legitimaram o golpe no Supremo Tribunal Federal foi o Gilmar Mendes. O próprio Gilmar Mendes, no episódio em que Lula se tornava ministro da Dilma, né, no processo do impeachment, quando a Dilma nomeia o Lula para ser ministro, o Gilmar Mendes é quem cassou, né, e manteve a decisão da Lava Jato de impedir a posse do Lula. Então, Gilmar Mendes, o texto, né, a leitura, o voto, demonstra um movimento das placas tectônicas dentro do próprio sistema, dentro do próprio bloco político que produziu a Lava Jato, que produziu o golpe, que produziu o próprio Bolsonaro. E a conjuntura, como bem localizou o Walter, como bem localizou o Sandra, se move a partir de agora numa outra perspectiva. Eu quero só citar, Walter, um fato interessante que aconteceu hoje, que o presidente genocida, criminoso, necrófilo, que foi em Israel atrás de spray milagroso para o nariz, e desceu do avião sem máscara e foi obrigado a colocar máscara para descer em solo israelense, porque lá, apesar de ser um governo de direita, respeita a ciência, respeita os protocolos, né, da OMS, e hoje o genocida apareceu num ato de governo, né, com máscara. E imediatamente após a fala do Lula, que foi contundente, foi forte do ponto de vista do contraponto ao bolsonarismo e ao projeto do governo Bolsonaro. Então, isso causa impacto forte no próprio setor do golpe, né, no próprio setor da extrema-direita. Também ressaltar aqui um gesto que nós vamos analisar com calma mais à frente, eu estou acompanhando as redes sociais agora, que o Lula, na fala dele agora de manhã, sinaliza para o centro e sinaliza para os setores da direita, dizendo o que está em jogo no Brasil. E contrapõe, né, um projeto de nação contra um projeto de destruição da nação, um projeto de inclusão econômica contra um processo de destruição da economia, destruição social, um projeto da morte contra um projeto da vida que ele propõe. E o próprio Rodrigo Maia, no Twitter depois eu posso até disponibilizar, quem puder ler a resposta do Rodrigo Maia, foi sinalizando positivamente, né, dizendo que não precisa concordar com o Lula, mas o próprio Rodrigo Maia sinaliza que tem diferenças fundamentais entre Lula e Bolsonaro e localiza positivamente uma série de itens sobre Lula e um conjunto de itens negativos sobre Bolsonaro. Então, como disse Walter, no campo do golpe, no campo da direita e da extrema-direita, também há rupturas, há fissuras políticas muito grandes, quer dizer, que tendem a se aprofundar agora com a entrada de Lula no jogo. De resto, eu tenho concordância com o que falou Walter, com o que falou Sandra. Eu concordo com Sandra que nós
erramos, temos errado. Eu tenho escutado muito militante de esquerda, militante de partido, de sindicatos, dizendo que é um governo incompetente e que é um desgoverno. Eu discordo dos dois conceitos. Eu considero que é um governo competente e que é um governo que tem um projeto e aplica esse projeto com bastante contundência. É um governo competente no sentido de destruir os direitos sociais, destruir os direitos ambientais, um projeto competente de semear a morte. O Bolsonaro tem feito, desde o início da pandemia, um pacto com a morte. Esse número de mais de 260 mil mortos, fora as subnotificações, né, que deve ser mais 50% além disso, tem grande responsabilidade pela atitude do governo Bolsonaro e tem grande responsabilidade pelos gestos do próprio Bolsonaro em si. Quando nega a pandemia, quando diz que é uma gripezinha, quando diz que é coisa de maricas, quando diz que é coisa de covarde, quando diz que tem que ir para a rua, que tem que enfrentar o vírus, que tem que abraçar o vírus, que tem que sair de dentro de casa, que tem que parar de chorar, que tem que parar de mimimi. E esse gesto é um projeto político pensado, um projeto político consciente. É um projeto político necrófilo, um projeto político de necropolítica, né? Quando a gente diz que é genocida, que é criminoso e que é necropolítica, a gente está dizendo exatamente qual é o projeto de poder que está em torno do Bolsonaro. E nos assusta, nós precisamos estudar um pouco mais, como é que os militares, as Forças Armadas, que em outros momentos da história brasileira teve posturas nacionalistas, posturas de integração, sustenta esse governo, sustenta essa política da morte, sustenta essa necropolítica. E como é que o mercado, os setores do mercado, embarcam, sustentam e avalizam esse projeto a fundo. Então, nós vamos ter agora, a partir da entrada de Lula no jogo, há ainda um conjunto de manobras que serão realizadas, né, no Supremo Tribunal Federal, né? Tem o confronto aí da suspeição contra a competência. Esses desdobramentos nos próximos dias vai ter consequência direta na questão da Lava Jato e na questão do próprio golpe, e nós vamos ter que acompanhar com atenção, mas não vamos poder acompanhar passivamente. Eu acho que agora é hora da gente começar a colocar o bloco na rua. Ontem nós conversávamos aqui, Ulisses, que é muito difícil a gente se mobilizar num período de pandemia, porque a gente não consegue ir para as ruas, não consegue fazer grandes concentrações, não consegue fazer passeatas, grandes mobilizações, e que a nossa força é nas ruas, nossa força é nas mobilizações de rua. Mas agora eu acho que as centrais sindicais, os partidos, o próprio PT, o PSOL, o PCdoB, começar a se mover no sentido de criar uma conjuntura que polarize politicamente. Nós temos que polarizar contra o governo Bolsonaro, temos que denunciar abertamente o que está em jogo no Brasil. A fala do Lula foi contundente, a fala do Lula foi apontamento de um norte político, apontamento de um projeto político, apontamento de um programa político de disputa. Infelizmente, ainda não temos a vacina para todos nós, né, principalmente a população mais vulnerável, os idosos, né, e muitos de nós militantes estamos acima dos 50 anos, né, mas nós vamos ter que enfrentar isso de modo concreto, de modo direto, porque não tem saída para a conjuntura se não for a rua, se não for a mobilização, se não for chamar os trabalhadores, discutir com a grande massa de trabalhadores que estão hoje no desemprego, na precarização, na uberização, trabalhando nos aplicativos, trabalhando na informalidade, sobrevivendo de modo precário. Setores médios completamente destruídos, né, porque fechou o comércio, fechou pequena indústria, fechou pequenos serviços. É uma crise econômica que afeta os setores médios e afeta profundamente os pobres, profundamente os trabalhadores. Nós falávamos ontem, né, Ulisses, que a própria classe trabalhadora mudou de figura, mudou de perfil. O serviço público, né, enfrenta um processo muito grande de terceirização, de precarização.
e de informalização das relações de trabalho. Então, nós temos agora, abre-se um caminho, abre-se uma avenida. Eu estou otimista do ponto de vista de que nós, como militantes, poderemos agora se agarrar num projeto de médio prazo, num projeto que não passa só pelas eleições de 22, mas passa principalmente pela conjuntura de 2021. Grosso modo, isso eu acho que eu ouvi atentamente, então, não só ontem a sessão do Supremo que decidiu, que não decidiu, aliás, né, que vai decidir depois da vista do Costa Marques lá, né, do juiz que pediu vista ao processo, mas eu considero que isso, independente do que for decidido, coloca uma nova agenda política. E um fato último para terminar, que eu queria até ouvir o que vocês pensam, é a própria postura do Jornal Nacional ontem à noite, né? De maneira como se não fosse com ela, como se ela não tivesse parte do processo, como se ela não fosse parte do golpe, como se ela não fosse a própria organizadora do golpe. O Jornal Nacional faz uma nova narrativa, tenta fazer uma nova inflexão para tentar se atualizar, né, no que está acontecendo na conjuntura. E me surpreendeu também, evidentemente, a cobertura ao vivo da Globo News, que durante a manhã toda transmitiu a fala do Lula integralmente. Os comentários, depois que vieram, os comentaristas, não nos interessa, porque a gente sabe exatamente o que eles pensam, mas a própria cobertura ao vivo demonstra uma inflexão que é positiva para nós, que abre esse caminho para a gente debater. Eu não sei se eu estou sendo muito otimista, eu acho que a gente tem que ter esperança, tem que ter otimismo, senão a gente sucumbe, a gente é engolido pela tragédia, mas eu acho que tem uma alameda aí para a gente caminhar com mais esperança e com mais possibilidade de enfrentamento. Obrigado. Ótimo. Eu queria passar a palavra para o doutor Walter Pomar e depois para a doutora Sandra. A primeira pergunta aqui. Oi. Eu lamento, mas eu vou ter que me retirar, porque eu tenho aula. Pronto. Eu tenho aula na UERJ e eu tenho... Quando você marcou o debate para as 16, eu falei, caramba, 16 horas para mim é complicado. Eu entro numa aula agora. A doutora Sandra também reclamou 17, também. Mas... Exatamente às 17, meus alunos já estão na sala aqui, dando mãozinha, e eu vou ter que sair. Eu gostaria de ouvir mais a Sandra e o Walter, mas deixar um abraço para vocês. E em outros momentos a gente estará junto. Viu, Lícia? Eu vou ter que sair. Valeu, professor Helder. É da hora que eu ganho salário. Lá eu não Valeu, recebo obrigado. salário. Ok, obrigado, professor Helder. Eu queria passar a palavra para a gente encerrar, o professor Walter, e me tirou um pouco a... Na pergunta que eu fiz anterior, eu perguntei sobre a questão da gente não estar na iminência de um golpe dentro do golpe, com a desorganização das nossas instituições democráticas, o Congresso, o Judiciário, as Forças Armadas e tudo mais. E eu faço aqui uma pergunta, e eu achei interessante, senhor, não podemos esperar 2022. Isso me dá uma visão nova de que a gente não pode ficar dependente dos partidos políticos. As organizações sociais, sindicatos e organizações sociais têm que se mobilizar e têm que ir para a rua, porque não dá para ficar esperando o processo eleitoral comum diante da situação que a gente está vivendo. E aí eu passo a palavra para o professor Walter Pomar, para ele fazer as suas avaliações do que a gente comentou e da doutora Sandra, e ir fechando a nossa live. Professor Walter, por favor. Tá, eu vou responder a tua questão, Ulisses, mas ao final da fala, ok? Não vou esquecer dela, não. Veja, o que está em curso no Brasil desde 1980? Há uma operação de desmontar o que foi feito nos 50 anos anteriores. A gente teve, de 1930 a 1980, a industrialização do Brasil. A transformação do Brasil num país capitalista, industrializado, uma das 10 potências do mundo. E de 1980 até hoje, há um movimento de desindustrialização. Essa movimentação foi feita pelos neoliberais
do Collor, pelos neoliberais tucanos e agora pelos neoliberais bolsonaristas. Mas o movimento é o mesmo. É fazer o Brasil ser uma estufa do capital financeiro e uma nação primária exportadora. Exportar minerais, exportar proteína animal, exportar vegetais. Voltar aos anos 20 do século 20. 100 anos no passado. Essa é a operação. O empresariado brasileiro apoia isso. O empresariado brasileiro defende esse projeto. E eu compreendo os motivos deles. Primeiro, porque esse projeto permite lucros no curtíssimo prazo. O outro, o desenvolvimento, a industrialização, é um projeto de médio e longo prazo. Se você fosse empresário, a tua aposta, especialmente nesse mundo que a gente vive, é pelo lucro imediato. Em segundo lugar, porque o outro projeto implicaria em criar um mercado interno e em absorver uma parte imensa da classe trabalhadora que hoje está desempregada. Mais salários, menos lucros. E, em terceiro lugar, porque esse movimento de construção de uma nação industrializada acaba produzindo, mais cedo ou mais tarde, uma repartição de poder. E, finalmente, porque o projeto de construção de uma potência como o Brasil implicaria em choques com as outras potências. Então, a classe dominante brasileira, o empresariado brasileiro, prefere o caminho de converter o Brasil numa nação primária exportadora. E as Forças Armadas estão a serviço deste projeto. Essa ideia que a gente tem, embutida nas escolas, de que as Forças Armadas são um instrumento de defesa da soberania nacional, é uma fake news. Eu pergunto, quando foi que as Forças Armadas brasileiras defenderam a soberania nacional? Quando atacaram o Paraguai? Quando cooperaram com os exércitos aliados na Itália? Quando participaram de seguidas operações ditatoriais, de repressão, de golpes no Brasil? Do que nós estamos falando? Os setores nacionalistas que havia dentro das Forças Armadas foram decepados depois do golpe de 64. Pela maioria que existia então e que se tornou desde então força esmagadoramente hegemônica. A gente fica feliz quando acha militares que são profissionais, mas a média dos militares é bolsonarista. Não vamos nos iludir em relação a isso. São autoritários, são estadunidenses, defendem o regime social em que a gente vive. Enfim, eu não vejo que haja motivo para a gente ter surpresa com a postura dos chamados mercados, nem com a postura das Forças Armadas. Eles estão comprometidos com um projeto reacionário e só haveria uma mudança nessa postura num outro cenário político e social e econômico mundial que, pelo menos no momento, não está posto. Concordo com o que foi falado também, por óbvio, que, portanto, o que o governo Bolsonaro está fazendo não é produto do negacionismo ou da incompetência, embora eles sejam incompetentes e negacionistas. É produto de um projeto. Eles querem fazer o país voltar ao passado. Só que, no passado, nós tínhamos 40 milhões de habitantes. Agora temos 210 milhões. No passado, a maioria, 80%, vivia no campo. Hoje vive na cidade. O que vai fazer com essas pessoas? Veja, a questão social, como no passado, vai ser tratada como questão de polícia e questão de milícia. E vamos falar as coisas. Para este governo, é verdadeiro o que disse aquela funcionária da Previdência Social que comemorou os falecimentos porque isso reduzia a pressão sobre a Previdência Pública, sobre as contas públicas. É um governo genocida propositalmente. Propositalmente. Bom, portanto, a gente não deve esperar que da classe dominante brote uma resistência a isso. Mesmo figuras como esse lamentável Rodrigo Maia, que agora vem soltar um tweet dizendo que o Lula é superior ao Bolsonaro,
Mas por que ele votou no Bolsonaro, então, no segundo turno de 2018? E pior, por que ele não encaminhou um único dos mais de 60 pedidos de impeachment? Esse Rodrigo Maia é um farsante, nada mais parecido com um Saquarema do que um Luzia no poder. Essa frase é conhecida. Esses caras, quando perdem espaço, posam para a plateia. E quando recuperam o espaço, são o que são de verdade. Gente abjeta e gente na esquerda que passa o pano ou perde a memória em relação a essas pessoas, estão construindo novos desastres. O Temer é um exemplo disso. É produto do equívoco anterior, de acreditar num cidadão cuja ficha corrida já apontava o que ele viria a ser, o mais tucano dos MDBistas, um golpista. Portanto, Rodrigo Maia e outros, zero de crença nessa gente. Ou nós derrotamos a classe dominante brasileira, ou nós vamos ficar sempre fazendo esse ping-pong em que parece que as coisas melhoram e aí elas retroagem. Veja, por que eles derrubaram um governo que não era revolucionário, que não era socialista, que não era radical e no qual, durante muitos anos, a classe dominante teve grandes lucros? Porque nem isto é aceitável para eles, especialmente no ambiente pós-crise internacional de 2008. Por conta disso tudo, tá certo? É óbvio que eu acho que a gente deve dizer claro para a população que é preciso uma frente em defesa da vida, mas nós temos que entender que a frente em defesa da vida inclui derrotar não só a pessoa do Bolsonaro, mas seu governo, suas políticas e a coalizão político-social que o sustenta. Inclusive aqueles que hoje fingem ganhar distância, mas defendem a mesma política econômica e social. Porque vamos lembrar, Rodrigo Maia e, na disputa recente, o cidadão Arthur Lira, assim como o Pacheco, todos defendem a mesma política econômica. Se diferenciam em aspectos da política institucional, mas defendem a mesma política econômica. E é a política econômica que produz 40 milhões de desempregados. É a política econômica que tira dinheiro do SUS. É a política econômica que inviabiliza a sobrevivência de uma parte da população. A pandemia é um plus que agudiza o problema, mas a doença crônica chama-se capitalismo neoliberal. Né? Deste ponto de vista, e aí eu chego no tema do Ulisses para encerrar, eu acho que a situação pode se agravar muito mais no próximo período. Claro, pode ocorrer de tudo. Pode ocorrer um cenário em que a própria classe dominante, para preservar os dedos, entregue esse anel chamado Bolsonaro. Pode. Mas também pode ocorrer, não vamos subestimar, que este grupo, que hoje está à frente do governo federal, faça o que já fez algumas vezes no período recente, radicalizar. Eles têm apoio nas Forças Armadas, têm apoio nas polícias militares, têm apoio de milícias, têm apoio de setores conservadores da população que, incrivelmente, tá certo? Entre aspas, incrivelmente, juntam cerca de 20% a 30% que nas pesquisas dizem que o governo Bolsonaro está no caminho certo e tem disposição de combate. Isso que eu queria encerrar quando se diz aqui, tá certo? Foi o Ulisses que falou, os movimentos sociais têm que tomar a frente. O implícito disso é que a esquerda começa a olhar para os partidos políticos não como organizações de vanguarda a que cabe liderar a luta, mas como agências eleitorais. Isso é a morte de um partido de esquerda. Partidos de esquerda que viram agências eleitorais estão em processo de degeneração e vão desaparecer. A chance de um partido de esquerda sobreviver é ser um partido vinculado à luta política, econômica e social cotidiana. Partido que só vive para disputar eleições é o fim da linha para um partido de esquerda. E, nesse sentido, é que eu estou convencido que a gente não deve esperar 2022, porque nós não sabemos em que condição o país estará em 2022. Quando você está diante de uma invasão, você reage à invasão.
né? Imaginam tropas estrangeiras chegando aqui no país. Vale tudo para derrotar essas tropas estrangeiras. Nós temos um governo de ocupação nacional. Este governo ele está a serviço da pandemia e da destruição do país e exige uma reação à altura, não daqui a 14 meses, agora. Se essa reação vai ser suficiente para derrotar o governo, isso é outro assunto. Ninguém entra numa luta desse tipo com certeza de vitória. Agora, não entrar na luta é uma derrota moral. Na minha opinião, nós estamos diante de uma situação que exige dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais, da intelectualidade e de todo mundo que é ligado aos interesses da classe trabalhadora, exige mobilização nacional. E eu queria enfatizar que não há razão para que a esquerda não mobilize. Essa ideia de que a pandemia nos impede de mobilizar, na minha opinião, é uma desculpa, porque a imensa maioria da classe trabalhadora está cotidianamente pegando ônibus, pegando trem, trabalhando. E, portanto, a esquerda, se quer ser vinculada à classe trabalhadora, tem que fazer luta. Não dá para ficar na situação atual, que, na minha opinião, é de semiclandestinidade. É isso que eu queria falar. Agradeço aí a oportunidade de conversar com vocês. Obrigado, professor. Professora Helena, suas palavras aí, suas considerações finais para a gente ir fechando esse bloco. Seu som. Vou ser breve, eu tenho problemas domésticos. Tá, então, fechando. Que eu estou inquieta aqui, estou com alguns problemas. Bom, depois do que o Walter fala, né, tem um pouco a acrescentar. Mas eu queria só lembrar aquilo que o Helder falou, quando ele concordou comigo, né, de dizer que o governo é um governo incompetente, ineficaz. A maior prova dessa competência está no fato de que, mesmo quando nós reduzimos a nossa discussão política a uma agência eleitoral, como falou o Walter, a gente, quando pensa em 22, no meio desse desastre, de uma pessoa que zomba dos mortos, que diz até quando vão ficar chorando, né, que boicota a vacina, a gente diz que precisa encontrar um candidato que possa vencer o Bolsonaro no segundo turno. Ou seja, né? Quer dizer, a gente já considera que ele já está no segundo turno em 2022 e boa parte da discussão da agenda eleitoral fica em torno disso. Eu já tive muita briga, muita discussão, muita confusão com amigos por conta disso. E aí essa vitória que já é como se fosse uma profecia que vai se autocumprir, na medida em que nós estagnarmos, ela tem a ver com a mobilização, e aí eu com relação à questão da ocupação da rua, eu concordo com o Walter, porque a gente teve ocupação da rua na eleição de prefeito. Né? Brasil afora, a gente teve ocupação de rua. A gente está vendo que quando isso não dá mais para segurar, que explode, a gente está vendo o que está acontecendo no Paraguai. Nós não sabemos exatamente, do jeito que a gente foi surpreendido com o evento Fachin Lula, a gente não sabe se daqui a uma semana a gente não pode ser surpreendido com outro evento. Esses eventos que rompem, né? Uma família que se aborrece por conta dos seus mortos, uma comunidade, alguma coisa assim, e que como se diz, essa necessidade de extravasar essa insatisfação, onde ela pode chegar. Do outro lado, a gente tem, de fato, esse perigo muito claro, porque golpe, para mim, já houve, quando eu vejo o pessoal falando, pode dar um golpe, o golpe já foi dado. Pode ter um processo de agudização, que o pessoal chama de golpe no golpe, né? Quer dizer, a gente não poder fazer essa live que está fazendo aqui, por exemplo, né? Tem pessoas desaparecidas, militantes, assim, e já tem, né? A gente já tem, mas ter de modo mais forte, né? Quantitativamente falando, a gente pode ter fechamento de universidades, pode, mas a gente já está acompanhando esse processo de modo mais lento e gradual, né? E aí, eu creio que, aí eu gosto muito do que o Dirceu diz, quando ele fala do movimento do bairro, quando ele fala da associação. Aqui em Fortaleza, as igrejas,
conseguiram, acho que no Brasil inteiro, né? Vocês lembram que eu falei do setor religioso lá em 2009? Conseguiram se tornar, no estado laico, em meio à pandemia, pela sua força parlamentar, e não só pela sua força parlamentar, mas pela sua força de movimentação nas bases, serviços essenciais, né? Para reunir os fiéis. Então, existe espaço para que nós ocupemos associações, proponhamos debates. Por exemplo, essa minha fixação agora, para entender o que é o SUS, o que foi a história do SUS, esse trabalho de mobilização, que às vezes que a gente faz dentro da universidade, com os nossos seminários, com os nossos grupos de pesquisa, com o nosso grupo de discussão todo sábado à tarde, encontra todo mundo para ler uma obra. Isso precisa ser feito fora desse nosso círculo, fora dessa nossa bolha. Enquanto a gente cria a musculatura e a coragem para reocupar as ruas. Quer dizer que a gente não está ocupando as ruas por causa da pandemia e, ao mesmo tempo, não está fazendo de modo pequeno, em pequenos nichos, em pequenas ações, o que nós podemos fazer, isso, de fato, é realmente uma ferida moral. Eu concordo inteiramente. E aí eu sinto que faz falta, né, dentro dos partidos, eu também já me queixei muito aqui aos partidos do campo progressista, com quem eu tenho contato, um grupo, um conselho, né, de comunicação, de agitação e direção, que possa coordenar ações diversas de várias pessoas que estão, inclusive, fora do campo partidário, mas que estão em movimento, né, que estão em trabalho pequeno, em trabalho coletivo, porque a partir daí, você pode criar redes aos poucos. Tem algumas iniciativas interessantes sendo forjadas, né? Eu acho que já com uma necessidade imperativa disso, mas é para ontem. Né? Nós não estamos em condição de colocar um horizonte de 2, 3, 4 anos à frente, né? Para ontem. Né? Bom, é isso. Agradeço mais uma vez o convite e ao professor Walter, né? Como eu disse no início, é uma honra. Pronto, eu quero aqui, em nome do MOVA, Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado do Ceará, do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, agradecer ao professor Walter, a professora Helena. Nós estamos, como eu disse, um processo de formação, faz parte essa live desse processo, e de mobilização. Vamos nos mobilizar, vamos nos organizar em defesa da vida para derrotar esse projeto de morte que está em andamento aqui no nosso país. Então, professor Walter, em nome do MOVAS, quero agradecer, professora Sandra Helena, muito obrigado. Uma força aqui. Obrigado a vocês. Um abraço, Sandra, um abraço, Ulisses. Obrigado, professor Walter. Muito obrigado.